Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e se cuidando, tá bom? Professor Roberto falando. Bom, estou aqui para dar início à nossa segunda videoaula, tá? Diferente da primeira, que foi só resolução de exercício, essa segunda eu vou fazer uma revisão de alguns conteúdos que vimos em sala de aula, tá bom? Só que uma abordagem mais diferente para fixar melhor o conteúdo, tudo bem? Acompanhe comigo a leitura dos slides e boa aula a todos. Indo direto para o nosso índice, certo? Aqui são os temas que eu escolhi para a gente debater, certo? Primeiramente, nós vamos falar sobre cores, né? O estudo das cores, cores quentes, cores frias, cores neutras. E depois nós vamos fazer um resumo sobre a arte na pré-história, certo? E posteriormente nós vamos dar uma ênfase na arte na pré-história brasileira, certo? E nesse interim, nesse contexto, nós vamos explorar as formas e figuras geométricas, tudo bem? Sigamos. Bom, gostaria de iniciar fazendo uma análise desse quadro aí, certo? Do Paul de Cézanne. O título desse quadro é Vista de Domaine Saint-Joseph, óleo sobre tela, de 1880. Eu gostaria que vocês selecionassem as cores que a gente pode identificar nessa pintura. Vamos lá? Aqui nós temos um azul clarinho, tá? Aqui na lateral esquerda nós temos um verde chegando num azulado, tá? Dessa parte, então é uma mistura. Então, o verde com o tom azul chegando nessa partezinha escura que mais associamos a um verde escuro, tá? E bem aqui um azul escuro. Eu não sei se vocês conseguem ter essa mesma percepção, certo? Mas é nesse padrão, tá? Aqui a linha do horizonte, nas montanhas, nós podemos perceber aqui um azulzinho claro, misturado com verde. Nessa parte aqui da construção, nós podemos ter aqui um amarelo, né? Chegando num bege pro branco, tá bom? Roberto, por que é importante a gente perceber as cores no quadro? É para vocês terem uma noção qual tipo de sentimento o pintor ele quis passar, certo? Vamos agora deixar claro a diferença dessas cores, tá bom? Acompanhe comigo. Para ficar bem explicado, vou fazer uma comparação, tá? As cores frias, né, a gente associa ao que? Temperatura baixa. As cores quentes a gente associa a temperatura alta. E as cores neutras a gente associa ao meio termo, certo? Mas o que é que isso tem a ver com arte? Bom, pessoal, as cores quentes, ela está mais ligada a cores que lembram o sol, o fogo, como por exemplo o amarelo, o laranja, o vermelho, certo? Nesses tons. Já as cores frias, o contrário, tá? Ele é relacionado com os elementos da natureza. O roxo, o anil, né? O azul, o verde, certo? Essas cores elas também podem estar relacionadas ao movimento, tá? Cores quentes são mais agitadas, né? O movimento agitado. E cores frias, coisa mais calma, mais parada, certo? E as cores neutras nós temos aqui como exemplo o branco e o preto, certo? Bom, nós podemos perceber aqui nessa elipse, tá? Nesse círculo, que as cores são opostas, tá? As cores quentes, cores frias. Então há uma
sequência, tá? Dentre elas, lógica. Mas podemos perceber que elas são opostas, cores quentes e cores frias. Agora vamos trabalhar alguns conceitos, como por exemplo, monocromia. O mono lembra o quê? Né? Cromático lembra de cor, então uma cor. A gente traduz como tom sobre tom, tá? Uma só cor com vários tons. A gente chama de harmonia monocromática ou monocromia, certo? E policromia seria o quê? Poli, várias, né? Duas ou mais cores, certo? Então, sintetizando, monocromia ou harmonia monocromática lembra cor única, contraste baixo, médios, tonalidades da mesma cor. E policromia, várias cores, contrastes médios, cores lado a lado, altos, cores opostas. Certo? Então, nós temos aqui a harmonia monocromática e a harmonia cromática ou policromática. Podem usar esses dois termos, tá? Harmonia cromática ou policromática. Agora eu gostaria que vocês observassem esse outro quadro, tá, do Paul de Cézanne, já com esse conhecimento prévio, né, que nós adquirimos agora, das diferentes cores quentes e cores frias. O nome desse quadro é o Golfo de Marselha, visto de Lestac, né? Olho sobre tela também, de 1885. É muito interessante que depois que a gente percebe, né, a relação das cores com os sentimentos, fica mais claro, tá? Eu identificar o que o autor ele quis passar. Nesse caso aqui, ó, essa parte aqui da paisagem, ele usa o que? Cores frias, tá? Então lembra aqui a brisa, certo? De uma lagoa, né, do mar, pense na maresia, aquele vento bacana, né? E nesse lado aqui, ele usou as cores quentes. E aqui a gente lembra aqui de um sol, quando vocês estão saindo da escola, né? À tarde, quente, tá? Então, esse contraste é muito interessante, certo? Bom, deixando esse assunto de cor, tá? O estudo das cores, vamos aqui ao resumo da pré-história, tá? Nós vimos na aula passada, tá? Uma questão de pré-história, né? Que a gente afirmou que a pré-história, ela é o quê? É o tempo que vai desde o início da civilização até o aparecimento da escrita, tá? Só que a pré-história, ela se divide em dois grandes períodos, a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. Só que a Idade da Pedra está compreendida entre o aparecimento dos primeiros hominídeos, mais ou menos 10.000 a.C., para fim de estudo também se divide, ó, Paleolítico, certo? Idade da Pedra Lascada, e Neolítico, Idade da Pedra Polida, certo? Vocês viram isso em história, tá? Só que o que nos interessa aqui é a parte artística, certo? Então, em se tratando de arte, nesse período aqui do Paleolítico, as produções, os objetos, utensílios domésticos eram mais rudimentares, tá? E nesse período aqui, no Neolítico, eles já eram mais elaborados. Não quer dizer que eles faziam pinturas ou utensílios domésticos bem elaborados, não. Elas só evoluíram um pouco mais, tá bom? Até chegar na Idade dos Metais, que é 5.000 a.C. até o surgimento da escrita, tá? Isso daqui vocês viram na disciplina de História, certo?
E em arte nós vimos a pré-história no geral, tá? A ideia da pintura rupestre, da escultura de Vênus, tá? Que representa, que foi encontrada em várias partes do mundo, certo? Mas na aula de hoje nós vamos trabalhar a pré-história brasileira, certo? Acompanhe comigo. Bom, nós vamos ver aqui os estudos arqueológicos e expressões artísticas e estéticas no Brasil, certo? Vamos primeiramente ver alguns exemplos de pinturas rupestres aqui do Brasil. Essa se localiza em São Raimundo Nonato, tá? No Piauí. E ela tem uma representatividade de quê? O que é que isso significa? Nós temos aqui um animal, certo? Isso significa o quê? Que o animal ele deu a luz a outro, tá? E aqui seria a representação do homem, certo? Outros exemplos de pintura rupestre da Serra da Capivara nesse mesmo estado, tá? Ok, a presença de homens, tá? Figura humana. Dançando ou praticando algum movimento, tá? Que lembra-se mais ritual. Bom, no período pré-histórico brasileiro nós podemos identificar três áreas, tá? A primeira área seria a zona do litoral, sambaquis. A segunda, a região amazônica, cultura marajoara e tapajó, cerâmica. E a zona do interior, que seria a região do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste do Brasil, com os grafismos rupestres, tá bom? Aqui nós temos alguns vestígios materiais, tá? Ou seja, esculturas produzidas pelo homem pré-histórico brasileiro, tá? Esses objetos podem relembrar animais aqui, aves, tá? Parece um sapo isso daqui. Ou simplesmente objetos, né, do dia a dia, tá? Bom, aqui nós temos um primeiro exemplo de arte pragmática, tá? Esse recipiente, né, era especialmente produzido para servir de urna funerária, certo? E recebia uma decoração que associava figuras humanas a padrões geométricos. Então, quais são os padrões geométricos? Vamos lembrar aqui. Nós temos aqui o retângulo, tá? Aqui o círculo, nessa parte aqui do lado. Levemente aqui nós podemos ver um triângulo arredondado nessa parte aqui. Enfim, por vezes estabeleciam-se paralelismo entre as formas da urna e as partes do corpo. Outras vezes, a figura humana parece aderir à superfície do vaso, mesclando-se aos motivos decorativos geométricos. Urna funerária da cultura marajoara, tá? Na ilha do Marajó, no Pará. Muito interessante. Aqui nós temos tangas de barro de Marajó, foram típicas de determinada fase da produção na ilha e demonstram a diversidade dos objetos confeccionados pelos grupos que ali habitavam. Eram usadas pelas mulheres nas festas e comemorações marajoaras. Aqui nós podemos ter outro exemplo de objeto artístico com função pragmática ou função utilitária. O que é isso? É quando o objetivo da arte não é a própria arte, tá? Tem os critérios exteriores à obra dela. Então, ele não foi feita para ser apreciada, mas sim utilizada.
No caso aqui, esse vaso, a complexidade da cerâmica de Santarém pode ser comprovada neste vaso, cuja decoração é extremamente rica e delicada. Podemos perceber aqui as curvas, tá? Os detalhes. Aqui a marcação em alto relevo, tá? Com figuras geométricas também, ó, círculo aqui, tá? Nós temos aqui o triângulo. O vaso de Cariátides é assim chamado por estar suportado por 3 figuras femininas. Então tá aqui as 3, certo? A decoração plástica apresenta tanto elementos antropomorfos, o que é isso? Figuras humanas, tá? Relacionadas ao humano, tá? Aqui, ó. Como também elementos zoomorfos, tá? Que relaciona-se aqui a animais, aqui a cabeça de um elefante, tá? Aos quais se combinam motivos geométricos. Então eram bem padronizados. Sobre os grafismos pré-históricos no Brasil, aqui nós temos outros exemplos. Essa pintura rupestre na Toca do Morcego fica no Parque Nacional da Serra da Capivara, certo? No Piauí. Nessa imagem pode-se ser os principais elementos da tradição nordeste, no caso a pintura monocrática. Então, o que seria isso, pintura monocrática? Acabamos de ver, né? Lembra de que? Mono, uma cor, tá? Então, um tom sobre tom e representação de homem e animais em cenas de movimento. Essa tradição rupestre encontra-se em vários estados brasileiros. Aqui outro exemplo, tá? Como foi dito na caracterização, lembra movimento, tá? Figuras humanas e sempre monocromático, tá? Tá aqui outro exemplo de grafismo, certo? Pintura rupestre nesse mesmo local. Outro exemplo. Bom, esse daqui é um pouco diferente. Por quê? Tá em baixo relevo, tá? Também conhecido como Itacoatiara de Ingá, este painel está gravado sobre uma única pedra a céu aberto. Os grafismos foram executados em baixo relevo com sulcos largos e profundos. O que é isso? Ó? É quando ele crava uma pedra até fazer esses desenhos, tá? Bom, todos esses achados foram feitos em alguns sítios arqueológicos no Brasil. Aqui nós temos os 4 principais, tá? Parque Nacional do Catimbau, no Pernambuco. O Parque Nacional do Serra da Capivara, como nós vimos vários exemplos aqui de grafismo, né? Das pinturas rupestres no Brasil. Pedra Pintada em Roraima, tá? E sítio arqueológico do Lajedo de Soledade, no Rio Grande do Norte. Mas, Roberto, para finalizar, então, o que seria um sítio arqueológico? Bom, pessoal, um sítio arqueológico é um local onde é possível encontrar evidências de atividades humanas, tais como pinturas rupestres, construções antigas, túmulos e artefatos que simbolizam e representam determinado momento histórico da região. Então, estamos claros? Então, há sítio arqueológico em todo o mundo, tá? Isso é feito para investigar, né, um determinado período da história. Por isso que eu sempre digo para vocês que não tem condições da gente estudar a arte sem estudar a história. Até porque as duas estão ligadas, né? O contexto histórico, ele se relaciona diretamente à característica da produção artística produzida em determinado período, certo?
Bom, pessoal, a gente finaliza aqui, né? Ufa! A gente finaliza aqui a nossa segunda videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e se cuidem. Beijão!